Foi o sistema político, econômico e social que durou quase 700 anos. Eu estou falando do feudalismo. Eu sou o Marcos Faber e você está conectado ao História Livre. O feudalismo foi um sistema político, social e econômico que predominou na Europa durante a Idade Média. Surgiu com a instalação dos reinos bárbaros nos antigos territórios romanos e entrou em declínio no final do século XVIII, especialmente após a Revolução Francesa. A expressão feudalismo vem da palavra germânica feudo e significa algo como bem dado em troca. Essencialmente, sendo um sistema econômico fundamentado no escambo, praticamente abandonou a utilização de moedas. A economia feudal teve por base a agricultura e a pecuária. Por esse motivo, seu desenvolvimento representou a ruralização da sociedade europeia medieval. Isso ocorreu pois o sustento passava a estar no campo e não mais nas cidades. Apesar das bases do feudalismo já estarem presentes na sociedade europeia desde a chegada dos bárbaros aos territórios romanos, foi somente após o falecimento do imperador Carlos Magno que esse sistema tornou-se hegemônico. A morte de Carlos Magno provocou uma gradual fragmentação do poder do Sacro Império Romano, também conhecido como Império Carolíngio. A pulverização do poder entre os carolíngios se acentuou especialmente após a assinatura do Tratado de Verdun no ano de 843 de nossa era. Esse tratado dividiu os territórios imperiais entre os 3 netos herdeiros de Carlos Magno. Devido ao enfraquecimento do poder central, nobres e membros da aristocracia carolíngia ampliaram consideravelmente sua atuação nas terras que já administravam. Para tanto, precisaram ampliar e garantir a legitimidade de suas administrações. Por isso, esses nobres implantaram o costume germânico da vassalagem e fidelidade, onde cada vassalo estava ligado por um juramento de fidelidade ao seu senhor. Como os feudos eram regiões rurais, conforme cresceram em importância, provocaram uma fuga das populações urbanas em direção ao campo. Contudo, isso não era nenhuma novidade, pois a ruralização da sociedade já era uma realidade desde a época de Carlos Magno. Afinal, o imperador era um grande incentivador do desenvolvimento de uma economia de subsistência nas províncias e condados que formavam seu império. Entretanto, foi somente com o enfraquecimento do poder central que essa situação se intensificou. Devido a tudo isso, a riqueza passou a estar na terra. Quanto mais terras aráveis tivesse uma região, mais rica ela era. Ter terra significava ter riqueza e poder. Por isso, somente os nobres tinham direito à sua posse. Os proprietários rurais eram literalmente os senhores do feudo. Por isso, eram chamados de senhores feudais. Uma importante característica do sistema feudal era seu caráter estamental, isto é, a condição de um indivíduo era determinada pelo seu nascimento. Assim, quem nascia nobre, nobre sempre seria, e quem servo nascia, servo morreria. Não havia possibilidade de ascensão social. No topo da hierarquia social estavam os senhores feudais, os proprietários das terras e dos meios de produção, como ferramentas, sementes, arados, moinhos e etc. Os senhores feudais viviam com suas famílias em casas fortificadas. Nas regiões mais ricas, os nobres habitavam em castelos. Na base da sociedade feudal estava o povo, identificados como servos, representavam aproximadamente 98% da população de um feudo. Os servos viviam nas terras do senhor e a ele deviam uma série de serviços, como a corveia, a talha e as banalidades. Na corveia, o servo ficava obrigado a trabalhar nas terras do senhor por alguns dias da semana. Já na talha, o camponês ficava obrigado a entregar ao senhor feudal parte de sua produção. Por fim, nas banalidades, o servo era obrigado a pagar pela utilização do moinho, do forno e demais utensílios pertencentes ao seu senhor. Outra classe social existente no feudo era o clero, os membros da igreja. Os clérigos eram os responsáveis pela transmissão religiosa e cultural. Também eram os responsáveis pelas leis, que nesta época eram transmitidas pela interpretação religiosa.
Isso tudo garantia ao clero a responsabilidade pelo caráter moral daquela sociedade. E não por acaso foi neste período que a Igreja Católica se transformou na mais poderosa instituição da Idade Média. O domínio da Igreja foi garantido por ela ser a única com acesso ao saber. Afinal, somente os membros do clero podiam ser instruídos de educação. E, consequentemente, eram os poucos que sabiam ler e escrever. O clero era sustentado pelos dízimos entregues à Igreja. A definição do bispo Adalberon de León para a sociedade medieval reflete muito bem o pensamento da época, pois para o bispo, na sociedade feudal, o papel de alguns é rezar, de outros é guerrear e de outros trabalhar. Para a Igreja medieval, cada indivíduo tinha um importante papel na sociedade. Por isso, deveria executar a sua função com zelo e gratidão, como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. Com isso, a Igreja garantia a manutenção da sociedade tal e qual ela era. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até breve!